Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Está escrito no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E disse Jesus, Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Que a alegria da mensagem da salvação preencha o nosso coração com paz e esperança no Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor. Somente nele temos uma nova vida. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Que Deus abençoe o nosso culto ao celebrarmos os 74 anos da Sociedade Missionária Hora Luterana, que existe para trazer Cristo às nações e as nações à Igreja. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Ó Deus Pai eterno, por nossa redenção entregaste teu Filho unigênito à morte de cruz, e por sua gloriosa ressurreição, nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo. Por isso, concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus, e nele tenhamos perdão, vida, paz, esperança e salvação. Ouça nossas orações, perdoa nossos muitos pecados e aceita nossa adoração. Confiamos que nos ouves por amor de Jesus, teu Filho, nosso bom pastor, que vive e reina contigo, ó Pai, e com o Espírito Santo, um só Deus para todo sempre. Nada nos faltará. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos agora ouvir a palavra de Deus, que começa com o Salmo número 23. Certamente um dos salmos bem conhecido. Oração que Davi fez em meio a muitas tribulações, sendo perseguido por muitos inimigos. Pela fé, mesmo andando no vale da sombra da morte, Davi declara que nada lhe faltará, pois Deus é o seu pastor. Está escrito. Salmo 23. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Glória ao Pai e ao Filho
e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Aleluia. Destacamos do Salmo 23, o verso número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Oremos. Nosso bom pastor, do Senhor recebemos salvação. Abre nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. No Senhor nada nos faltará. Amém. Vamos agora, irmãos, à segunda leitura que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 1 a 12. Será que existe algum outro nome que podemos chamar de Salvador, a não ser o nome de Jesus? Mesmo diante de uma situação que poderia levar à morte, Pedro, firme na fé, dá um grande testemunho. Está escrito: Bom dia, irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos e todas. A epístola de hoje está registrada em Atos 4, de 1 a 12. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais de 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então, os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado, pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré. Aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos
por meio do qual possamos ser salvos. O versículo em destaque é o versículo 12, que diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Oremos. Deus amado e único verdadeiro, graças te damos por enviares teu Filho para nos resgatar. Somente nele temos salvação, pois somente ele venceu a morte ao ressuscitar no terceiro dia. Mantenha-nos firmes na fé, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Em nome de Jesus, teu Filho e nosso bom pastor. Amém. A epístola está em 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. Aqui o apóstolo João nos chama a colocarmos nossa fé em prática, através do amor ao próximo. Esse amor deve ser em ação, e não apenas de palavras. Como Cristo, nosso bom pastor, nos amou e deu a sua vida por nós, nós também podemos amar movidos pela fé. A verdadeira fé faz a diferença. Assim diz. Bom dia a todos e a todas, irmãos e irmãs em Cristo, e a quem nos assiste. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura para o dia de hoje está registrado em 1 João 3, de 16 a 24, que diz o seguinte: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como podemos afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus, recebamos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E que ele manda é isto: que creamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. O versículo de destaque é o versículo 18, que diz assim:
Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. Oremos. Amado Deus e Pai nosso, perdoa a nossa falta de amor verdadeiro por nossos irmãos e irmãs. Fortalece a nossa fé para sermos capazes de amar a todos, não só de conversa ou palavras, mas de fato e verdade. Como teu filho, nosso bom pastor, nos amou ao ponto de dar sua vida por nós. Amém. O Santo Evangelho para o quarto domingo de Páscoa está em João, no capítulo 10, versos 1 a 18. O apóstolo João fala do bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Cristo voluntariamente deu sua vida por nós. Somente Ele é o nosso bom pastor. Portanto, nada nos faltará. Vamos acompanhar o vídeo. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Vamos agora, meus irmãos, acompanhar a mensagem
que o pastor Gerson Linder, doutor em teologia e diretor do Seminário Concórdia, nos traz. Que a palavra de Deus aqueça os nossos corações. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia em que celebramos o aniversário da Hora Luterana, ouvimos no Salmo para o 4º domingo de Páscoa essas palavras que são uma maravilhosa confissão de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no Evangelho do dia ouvimos o próprio Senhor Jesus afirmando: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida por muitas e muitas vidas. Estimados amigos, a nossa geração vive uma realidade que apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que se espalha pelo mundo inteiro e que traz milhares, milhões de mortes. Muitas e muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem também por tantos outros fatores além das doenças. A violência, a fome, as guerras. De fato, nós vivemos uma realidade de morte. Uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, nem é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da morte eterna, a eterna separação entre a criatura e o seu Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo de mais de uma forma. Por exemplo, quando nós olhamos para o Evangelho deste dia, as palavras de Jesus ditas no Evangelho de João, capítulo 10, foram ditas em uma situação de uma realidade de morte que se apresentava para um determinado homem. Pouco antes do texto de hoje, o capítulo 9 de João, nos relata que um homem cego foi curado por Jesus. Mas então os inimigos de Jesus, a liderança judaica da época, chega até aquele homem e o ameaça para que ele não fale de Jesus. Mas como ele continuava falando, ele foi não apenas ameaçado, mas foi expulso da sinagoga. Ou seja, ele foi expulso da reunião do povo de Deus, que se encontrava na sinagoga para ouvir a palavra de Deus e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos para aquele homem que havia sido curado por Jesus era uma mensagem de morte, morte em vida. De fato, havia essa mensagem de morte no ar e, infelizmente, há ainda hoje discursos religiosos que são mensagens não de vida, mas de morte. Foi por causa daquele fato que Jesus fez essa comparação de um rebanho de ovelhas, em que há um bom pastor que cuida das ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas. Mas Jesus também diz a outros personagens, aos mercenários, a um lobo, a um ladrão, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nessa realidade de morte que aquele homem viveu, nessa realidade que nós vivemos em que a morte está aí de mais de uma forma, é sempre importante lembrar que nós não fomos criados para morrer. A morte é uma inimiga, ela é um intruso dentro do projeto de Deus, na sua linda criação. A morte é fruto da ação do diabo e do pecado, já nas primeiras pessoas, Adão e Eva.
trazendo a sua marca, a morte. Uma triste marca que vai por todo o mundo. Por isso é importante lembrar que Deus é o Senhor da vida. Ele continua investindo na vida. E não qualquer vida, mas a vida plena. No versículo anterior ao texto do Evangelho deste dia, nós ouvimos Jesus dizer que Ele veio para trazer vida, vida em abundância. Caros amigos, ter vida em abundância parece uma coisa até um tanto distante da nossa realidade. Isso não apenas no que se refere aos cuidados com a saúde, mas também no campo religioso o mesmo pode ser observado. Não raro a religião e a fé é usada para aprisionar pessoas, para mantê-las com medo, para levá-las a agir de uma determinada maneira pelo receio de serem castigadas, condenadas. Uma mensagem de morte. Por isso, como é necessário que se ergam vozes que de uma maneira clara anunciem a palavra do bom pastor, a palavra que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus Cristo, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam orientação segura e consolo para os pecadores. Estimados irmãos e amigos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos um Senhor que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui neste mundo, mas que nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, ele diz que as suas ovelhas sabem muito bem quem é o bom pastor. Elas vão somente atrás dele, ouvem a sua voz e o seguem, não vão atrás de um estranho. Aliás, tudo o mais em que uma pessoa coloca a sua confiança última não passa de um ídolo, de um falso pastor. Somente Cristo conduz, graças à sua morte de cruz, a vida completa com Deus. Pela sua morte de cruz, nós temos perdão dos pecados e vida em comunhão com o Pai. Jesus tem uma observação muito importante a fazer no texto de hoje. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, eu, pelo contrário, espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não somente com aquele homem curado e expulso da sinagoga pelos líderes judeus, mas é a prova definitiva do amor de Jesus por ti e por todas as pessoas deste mundo. A morte de Cristo não foi a morte de um mártir que simplesmente deixou algum exemplo de vida. Essa morte que nós lembramos de maneira especial há algumas semanas, na sexta-feira da Paixão, é de fato a morte do Salvador. É a morte daquele que é o Senhor dos céus e da terra. É a morte daquele que é o Senhor da vida e vencedor da morte. Porque este mesmo Jesus que dá a sua vida diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Eu tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. A sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido por Deus para resgatar as ovelhas. Na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, de que Jesus tem um amor incomparável por ti. A gloriosa ressurreição de Jesus, que nós celebramos de maneira especial neste período do ano, neste tempo de Páscoa, mostra quem Ele de fato é. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do perdão, a fonte da comunhão com Deus. Estimados amigos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte,
Que bom que nós temos um misericordioso Deus que nos traz a voz do bom pastor a ecoar, com promessa de vida em abundância. Porque há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Por isso que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço da propagação da voz dele mesmo, do bom pastor. Que ele continue a abençoar a hora luterana para a bênção eterna de muitos. Amém. Vamos acompanhar agora um vídeo que fala sobre os trabalhos da hora luterana no Brasil e no mundo. Sabe, Jesus nos disse para irmos por todo o mundo ensinando às pessoas tudo o que Ele nos ensinou. Ele nos disse para ensinar, e pregar, e batizar. É isso o que chamamos de evangelismo. Mas evangelismo não é simplesmente falar sobre Jesus para as pessoas. É mostrar às pessoas o amor de Cristo. É se preocupar com as outras pessoas e se preocupar de verdade. É alimentar o faminto, é ajudar o doente e é oferecer consolo aos que sofrem. Não é sobre você ou sobre mim ou sobre este lugar em que vivemos. É sobre Jesus, é sobre pessoas. É por isso que vamos até as favelas no Quênia e alimentamos os pobres na cidade do México. É por isso que auxiliamos refugiados sírios no Líbano e transmitimos o Evangelho de Jesus para pessoas que falam árabe no Oriente Médio e em muitas outras línguas ao redor do mundo. E consolamos os enfermos em hospitais no Brasil. Sim, no Brasil, em parceria com capelanias hospitalares, levamos a esperança em Cristo para dezenas de hospitais em todo o país. A Hora Luterana também produz o programa de rádio 5 Minutos com Jesus, que é utilizado por mais de 130 emissoras no país. Esses programas se tornam o devocionário anual, utilizado por milhares de famílias para seu momento devocional diário, unindo pessoas sob a palavra de Jesus. Cursos bíblicos são oferecidos gratuitamente pela internet. Além disso, muitos encarcerados em presídios fazem cursos por correspondência, conhecendo a liberdade verdadeira. Distribuímos gratuitamente milhares de livretes de aconselhamento sobre família, doença, depressão, através da nossa página livrogratis.org.br. Depois, entramos em contato com quem recebeu nosso livrete, oferecendo o endereço de uma igreja próxima ou mesmo a visita de um pastor. As crianças podem assistir nossos desenhos animados cristãos. E livros e livretes são produzidos para ensinar às crianças desde cedo o maravilhoso amor de Jesus. Às quartas-feiras, a internet serve de plataforma para alcançarmos as pessoas através de estudos bíblicos ao vivo. Com o projeto Vivenciar.net, oferecemos a quem sofre com ansiedade e estresse a oportunidade de interagir com conselheiros que apresentam o consolo de Jesus. Diariamente, mensagens de esperança, imagens e textos que apontam para Jesus são enviados a milhares de pessoas e repartidos por outros cristãos através de aplicativos e de redes sociais. Participamos de caminhadas evangelísticas e projetos missionários em congressos. Dezenas de igrejas em todo o Brasil são parceiras da Hora Luterana,
recebendo e distribuindo nosso material. Centenas de pessoas fazem parte do grupo dos evangelistas, recebendo nosso material para seu testemunho pessoal. Nós somos a Hora Luterana e nos preocupamos com as pessoas. Temos proclamado Cristo com coragem, em alto e bom som, desde a nossa fundação em 1917 e no Brasil desde 1947. E não fazemos isso sozinhos. Trabalhando com nossos voluntários e ofertantes, nós alcançamos o perdido e o sofredor no Brasil e em mais de 50 países no mundo. Nós somos a Hora Luterana. Somos uma rede de cristãos comprometidos que levam adiante a grande comissão de Jesus. Queremos que você nos ajude a trazer Cristo às nações e as nações à Igreja. Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. Louvemos ao Senhor. Um só rebanho, um
Amados irmãos, nós agora vamos dedicar a Deus nossas ofertas de gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, principalmente pela maior oferta que Ele fez, que foi sacrificar o seu Filho para nos salvar. Parte das ofertas nós vamos enviar para ajudar na manutenção da hora luterana. Que Deus os abençoe. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai Celestial, por Tua graça celebramos a ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, certos de que um dia também vamos ressuscitar para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado, porque desde o batismo abriste as portas do Teu reino para sermos ovelhas do Teu rebanho. Tu que és o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, guarda-nos firmes na fé em Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e viver conforme esperas de nós. Quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, conduza-nos para não temermos nenhum mal. Guarda-nos na certeza de que restauras a nossa alma e nos guias a águas tranquilas. Usa os nossos dons para trazer outras ovelhas ao Teu aprisco, pois prometes cuidar de nós. Senhor, nesse tempo de pandemia, é como uma caminhada pelo vale da sombra da morte. Muitos estão aflitos e sem esperança. Entregamos aos Teus cuidados os doentes, os enlutados e aqueles que carregam sofrimentos, para que tenham consolo e fortaleza na Tua misericórdia. Pedimos a Tua paz, para que nos ajude a não temer nenhum mal. Senhor Jesus, conforta-nos na certeza de que és o bom pastor, que nos guia ao lar eterno, onde nada nos faltará. Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, pela fé nos conduzes, por meio do bom pastor, aos braços do Pai, e pelo anúncio do Evangelho, levas Cristo às nações. Abençoa a hora luterana, que celebra 74 anos no Brasil, para que continue sendo instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade, que liberta. Abre os ouvidos e corações para que a mensagem proclamada no rádio, nos livros, no devocionário 5 minutos com Jesus e em qualquer meio utilizado, atinja seu propósito de compartilhar perdão, vida e salvação. Oramos também pelo aniversário de nossa irmã Lúcia Lima Silva, no dia 19 passado, e demais aniversariantes. Abençoa com paz, com fé, esperança e amor em Cristo a todos. Tudo mais, Senhor, incluímos na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos louvar com as crianças. Meu bom pastor é
pistas, com Ele andarei. Sempre serei Cristo, com Ele andarei. Sempre serei pistas, com Ele andarei. Sempre serei pistas, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Sempre com Ele andarei. Sempre com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Vamos agora, irmãos, pedir ao Senhor que nos abençoe. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Aleluia. Diz o poeta sacro: o meu pastor é o bom Jesus, jamais me deixará. As águas frescas me conduz e me protegerá. Se pelas trevas transitar, não temerei o mal. Com seu cajado a me guiar, prossigo até o final. Nada nos faltará. Portanto, meus irmãos e irmãs, permaneçamos firmados na fé em nosso bom pastor Jesus, pois dele recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Ainda continuamos sem os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao contágio do coronavírus. Esperamos que logo essa situação melhore para que nós possamos ter aqui na casa do Senhor a nossa comunhão. Vamos continuar orando e agindo conforme as orientações para a segurança de todos. Para outras informações sobre a nossa congregação, acessem o site yelba.wordpress.com. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos, desejando que a paz de nosso bom pastor esteja com vocês, hoje e sempre. Amém.